Olá a todos, espero que todos estejam bem. Nós hoje vamos falar sobre um fenômeno que infelizmente repete-se na história. Nós vamos falar da seguinte questão: por que razão as elites globais e as massas populares elas traçam prioridades completamente distintas? Por exemplo, os dados públicos demonstram que, em média, as massas populares gastam por dia 4 horas assistindo conteúdos de conflito imediato, como o exemplo do desporto, política partidária e conflitos ideológicos influenciados pelas religiões. Mas, paralelamente a isto, instituições ligadas às elites globais, elas investem milhões na preservação de recursos para o longo prazo, como o exemplo de bancos de sementes para mais de 100 anos e infraestruturas de abrigo subterrâneo. Então, neste vídeo, vamos procurar analisar por que esta discrepância é tão grande entre as prioridades que as elites mundiais traçam e as prioridades que as massas populares traçam. Lembrando que vamos analisar este tema com base em fatos que podem ser verificáveis. Então, vamos começar já por falar sobre as prioridades que normalmente as massas populares elas traçam para as suas vidas. E sobre isso vamos analisar em 3 perspectivas. Vamos falar sobre o desporto, depois a perspectiva histórica, vamos falar sobre a religião e depois a perspectiva histórica, vamos falar sobre a política, também a perspectiva histórica. Falando sobre o desporto, principalmente o futebol, sabemos que a maior parte dos países a nível mundial adotou o futebol como desporto rei. E também o futebol ou o desporto faz parte da cultura da maior parte dos países a nível mundial. A prova disso é que os dados demonstram que a final da Copa do Mundo do ano de 2022, nesta final, mais de 1,5 bilhões de pessoas assistiram a esta mesma competição. E também há clubes no continente europeu que são avaliados em mais de 4 bilhões de dólares, mais do que o orçamento de muitos países juntos. E normalmente notícias relacionadas com jogadores de futebol, principalmente aqueles jogadores mediáticos como Cristiano Ronaldo e Messi, essas notícias tendem a ganhar muitas visualizações. E se nós perguntarmos a um jovem quem foi o campeão da Champions League passada ou quem foi o campeão do Campeonato do Mundo passado, ele com certeza aqui irá responder. E isso me faz lembrar, quando eu estava a fazer curso de eletricidade, antes mesmo de começar as aulas, os colegas junto com o formador normalmente discutiam sobre o futebol, e ainda mais que está a decorrer o Campeonato do Mundo que está se realizando nos Estados Unidos da América, no Canadá e também no México. Então havia sempre essas discussões acerca do futebol, e infelizmente por causa disso às vezes até as aulas começavam um pouquinho mais tarde. Mas o futebol, ele é alegria. Ele tem essa particularidade de movimentar milhões ou até bilhões de pessoas. Mas infelizmente sabemos que pode haver conflitos sobre esta mesma questão. Por exemplo, nos países europeus, quando normalmente há clássicos ou há derbys, jogos que decidem campeonatos, normalmente quando os adeptos não ficam satisfeitos com os resultados ou quando não ficam satisfeitos com a arbitragem, eles normalmente tendem a andar em pancadarias entre si, e a polícia normalmente intervém para amenizar as situações. E olhando na perspectiva histórica, isto baseando-se entre os países, o desporto ele pode ser usado como uma arma de guerra. E existem 3 provas factuais que demonstram isso. Como a primeira prova é o nacionalismo extremo, a segunda é a rivalidade, que pode virar ódio, e também a terceira é o boicote como uma arma política. E falando sobre o nacionalismo extremo, por exemplo, em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, Hitler usou a Olimpíada para mostrar ao mundo que a raça ariana era a raça superior.
E na altura o estádio tinha virado uma propaganda política. E depois de passarem-se alguns anos, isso em 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Há também a rivalidade que pode virar ódio. Este facto ocorreu na denominada Guerra do Futebol, em 1969, entre as Honduras e o El Salvador, nas eliminatórias da Copa América. Se realizaram 2 jogos, nesses 2 jogos houve 3 mortos e também muita confusão. E 2 semanas depois deste jogo, os países entraram em guerra por questões territoriais. E lembrando que não é o desporto em si que causou a guerra, não. Apenas o desporto atiçou a rivalidade e o ódio que já existia entre esses 2 países. Os países também podem usar o boicote como uma arma política. Isso sucedeu, de acordo com a história, no ano de 1980, quando a União Soviética realizou a Olimpíada em Moscou. Na altura, os Estados Unidos da América, mais 60 países a nível mundial, eles boicotaram esta mesma competição, porque na altura a União Soviética tinha invadido o Afeganistão. Há também os Jogos Olímpicos que se realizaram nos Estados Unidos da América, em Los Angeles, isso em 84, ou seja, 4 anos depois da Olimpíada de Moscou. Nesta Olimpíada, a União Soviética mais o Bloco Comunista das Nações também pagaram pela mesma moeda, também boicotaram esta competição. Então, depois de falarmos sobre o desporto e a perspectiva histórica, agora vamos falar sobre a religião e também falaremos sobre a perspectiva histórica. Falando da religião, sabemos que no mundo existem mais de 8,3 bilhões de pessoas e a maior parte delas diz professar uma religião. E sabemos que no mundo existem variadas religiões, mas infelizmente os fiéis tendem a entrar em confrontos ideológicos, adotando uma postura egocêntrica, pois normalmente os fiéis eles discutem sempre sobre qual é a religião melhor, ou a minha ou a dele. Então há sempre essas discussões que infelizmente depois causam divisão na sociedade. E olhando na perspectiva histórica, quando isso se torna extremo, o que é que pode acontecer? Lembrando que os políticos, eles normalmente utilizam as coisas que as populações gostam para ser como se fosse uma força motriz para levá-las para as guerras. E olhando na perspectiva histórica, isso sucedeu porque foram travadas muitas guerras que demonstram isso. Por exemplo, eu vou citar o nome das guerras e também a sua datação. Existem as guerras religiosas europeias que decorreram no ano de 1524 e o ano de 1648. Existe a Guerra das Cruzadas que decorreram no ano de 1095 e o ano de 1291. E existe a Conquista das Américas que decorreram em 1500 e o ano 1800. E também existe a guerra que se travou muito recentemente entre o Estado Islâmico, que decorreu em 2014 e o ano de 2019. E sobre isso existe um dado, né? Por exemplo, um estudo enciclopédico das guerras, esse estudo foi feito em 2004, ele analisou mais de 1.763 guerras da história. E deste número, mais de 123 guerras, ou seja, 7%, tinham a religião como a causa principal. Agora, vamos falar sobre a política. Um estudo da Universidade de Oxford, esse estudo foi feito em 2021, mostrou que as redes sociais elas aumentam a polarização política. Porque normalmente o algoritmo só mostra as coisas que normalmente o usuário concorda. E quando vem conteúdos diferentes da sua ideologia, a pessoa normalmente fica muito nervosa, né? Isso depois a população fica dividida entre a direita e também entre a esquerda. E lembrando que normalmente os políticos, tanto da esquerda como da direita, estão nem ali com os problemas que as massas elas enfrentam. Mas sabemos que a política é importante, pois com a política podem se traçar leis que consequentemente podem mudar a vida das pessoas. Mas é de salientar que normalmente os políticos ou há gente que se alimenta com a divisão
da população. E sobre isso há a perspectiva histórica quando isso se torna extremo. Por exemplo, nós vimos que a religião causa mais de 7% das guerras, do estudo que foi feito. Mas a política é a causa das guerras na história. A política ela corresponde a mais de 70% ou mais das guerras da história. E sobre isso, sobre o conceito das guerras, há um militar e estrategista prussiano, o chamado Clausewitz, que proferiu em 1832 a seguinte definição sobre a guerra, que a guerra é a política por outros meios. E o general prussiano continuou dizendo que quando um político ele quer algo e não consegue na mesa das negociações, ele normalmente manda os seus soldados para buscar aquilo que os políticos querem. E na história existem exemplos factuais que demonstram isso. Vou citar o nome das guerras e também a sua datação. Temos as guerras napoleônicas, que decorreram no ano de 1803 e o ano de 1815. Temos a Primeira Guerra Mundial, que decorreu em 1914 e terminou em 1918. Temos a Segunda Guerra Mundial, que decorreu em 1939 e terminou em 1945. Temos a Guerra Fria mais Guerra Proxy, que decorreu em 1947 e terminou em 1991. E sobre isso eu gostaria de falar um pouquinho, pois neste cenário geopolítico, esse cenário geopolítico afetou também o nosso país, pois na altura os Estados Unidos da América, tendo na sua ideologia o capitalismo, tinham apoiado o MPLA, ou tinham apoiado a UNITA na Guerra Civil. E também temos a União Soviética, tendo na sua ideologia o comunismo, que apoiou o MPLA. Então, e depois, em 1991, com a queda da União Soviética, então, as 15 nações que faziam parte da União Soviética se desintegraram. Então, ali o bloco comunista ele caiu. E os Estados Unidos da América, na sua ideologia, o capitalismo, eles sagraram-se vencedores da Guerra Fria. Então, conforme vimos, a política é a causa principal das guerras, pois os políticos é que tomam as decisões e os soldados têm de as cumprir. Então, depois de falarmos sobre as prioridades que normalmente as massas globais, massas populares traçam, vamos falar sobre as prioridades que as elites mundiais traçam para as suas vidas. E sobre isso eu gostaria de relembrar o tema do vídeo. O tema do vídeo é Starboard, Bunkers, Residenciais e as prioridades do mundo. E para falar sobre o Starboard e Bunkers residenciais, gostaria um pouco de recuar na história nos anos 60, quando decorreu a Guerra Fria. Na altura, os Estados Unidos da América, mais a Rússia e a Suíça, mais outros países com um poder econômico gigantesco, eles construíram bunkers para se abrigarem, bunkers públicos que serviam de abrigo para as suas populações no caso de houver um ataque nuclear. E sabemos que atualmente esses mesmos bunkers que foram construídos, eles viraram museu, né? Mas de um tempo para cá, a febre da construção de bunkers ressurgiu. Por exemplo, existe um lugar chamado Banco Global de Sementes de Starboard. Esse banco ele fica na Noruega, dentro de uma montanha no gelo. Ele foi aberto em 2008, ele custou milhões para construir e também custa milhões para manter. Então, qual foi o objetivo oficial desta construção? Guardar cópias de sementes de plantas de todo o mundo, caso acontecesse uma guerra, uma crise ou uma catástrofe. Ele tem mais de 1 milhão de amostras de sementes lá dentro. Amostras de sementes de trigo, arroz, milho e por ali em diante. E quem é que financiou esta construção? Governos, mais fundações e também chamadas Crop Trust e também doações, né, conforme nós já vimos. Então isso nos leva a pensar, né? Então, por que eles gastariam milhões e anos para guardar sementes debaixo da neve? Por que eles fariam isso? Será que eles sabem algo que as massas populares não sabem? Isso ninguém sabe, né? Mas, que dizer dos dias de hoje, né? Hoje, por exemplo, enquanto que
no tempo da Guerra Fria, os bunkers eram construídos por entidades governamentais. Hoje, já existem empresas privadas que são especializadas na construção de bunkers, como a Vivos Atlas, Subsal, Celters. Então, essas empresas normalmente elas são especializadas na construção de bunkers. E conforme nós vimos, para construir um bunker é necessário muitos milhões. Então, só compram esses bunkers quem é gente rica, né? Que são os milionários. Então, só é da classe da elite mundial. E os da classe da elite mundial, quando compram seus bunkers, e muitos deles falam em suas entrevistas. Por exemplo, a BBC e a Forbes disse que no ano de 2020 e o ano de 2021 mostrou que a venda de bunkers subiu muito na pandemia, porque na altura havia a crise sanitária que se estendeu na maior parte dos países a nível mundial. E a gente rica, os bilionários, para se protegerem assim e as suas famílias, eles construíram os seus bunkers para protegerem as suas famílias. E lembrando que os bunkers, eles não são construídos em uma localidade qualquer. As localidades normalmente são lugares completamente isolados das grandes cidades. E existem também países que têm leis muito brandas e que permitem que pessoas que têm um poder financeiro gigantesco, os bilionários e a gente rica, que comprem terras e também façam a construção de fazendas e também a construção de bunkers, como é o caso da Nova Zelândia. E nesse país, muita gente rica comprou terras lá para fazer as suas construções de bunkers. Por exemplo, a revista New York, no ano de 2017, ela fez esta mesma reportagem sobre esta mesma questão. Então, é só depois dares uma pesquisa e verás isso. Então, neste vídeo conseguimos ver quais são as prioridades que normalmente as elites mundiais traçam e as prioridades que as massas populares elas traçam. As elites mundiais elas têm uma visão de futuro. Prova disso é que eles investem milhões para comprar abrigo e guardar sementes em caso de uma catástrofe. Mas as massas populares elas têm prioridades baseando-se no conflito imediato. Eles só pensam no hoje, enquanto que as elites globais eles pensam no amanhã. E sobre isso existe um ditado que diz que é melhor você plantar hoje para depois colher amanhã. Enquanto que aquele que só luta hoje e depois amanhã ele fica no mesmo lugar. Então, essa foi a dica final que eu gostaria de dar acerca desta questão: starboard, bunkers, residenciais e as prioridades do mundo. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se tens um comentário para dar, pode dar na aba dos comentários.